Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber, um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Mundial, da Vibe Mundial. É sempre uma alegria estar com vocês toda segunda-feira aqui pelo programa Academia do Saber, esse programa desenvolvido pelo Instituto Chama, que eu tenho a honra de estar junto, de trabalhar junto nesse instituto e de estar aqui com vocês, que proporciona para a gente essa possibilidade de estar aqui toda segunda-feira. Hoje eu recebo de novo a minha amiga, a grande treinadora comportamental, essa pessoa com quem eu tenho a honra de caminhar lado a lado, essa pessoa que desenvolve um trabalho tão lindo na região de Campinas, com as mulheres, com as lideranças de lá, e que está aqui com a gente hoje, Juliana Franzo. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Pedro? Que honra, que prazer estar aqui de novo, né? É uma segunda-feira abençoada, né? É sempre muito bom. Obrigado por separar esse espaço na sua agenda para estar com a gente. E antes de eu começar, eu queria lembrar você que semana que vem, no dia 8, começa o Desafio 21, que são 21 dias para colocar a sua vida financeira em ordem. É um projeto do Instituto Chama, comigo, com a Fernanda Bassi, e que tem um custo só de R$ 49,00. É só pelo custo mesmo, é tudo online. Você vai ter exercícios práticos, você vai ter reuniões online toda semana, uma comigo, uma com a Fernanda, e em 21 dias a gente vai ajudar você a colocar a tua vida em ordem. Então, se você está aí vivendo um ciclo repetitivo, está vivendo um ciclo de escassez, quem sabe essa é a sua chance de dar esse primeiro passo. E você pode se inscrever pelo telefone, tá? Vou passar o WhatsApp aqui do Instituto Chama, que é o 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Você se inscreve no Desafio 21. É uma turma muito pequena, é uma turma de no máximo 20 pessoas. Eu acho que já está acabando as vagas. Garante a sua lá, que eu tenho certeza que vale muito a pena. E por R$ 49,00, né, Ju? Nossa, vale muito a pena, é maravilhoso. Até eu vou fazer dessa vez, viu? Eu vou fazer de novo. Isso é muito bom. E deixa eu deixar mais um recado aqui também logo no começo. Quero falar do meu livro, Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso. Esse livro que é um destaque na Amazon, que é um best-seller na Amazon desde janeiro desse ano, está entre os 100 mais vendidos do Brasil na sua categoria e que você pode adquirir também entrando pelo site da Amazon aí. Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso. Aqui, ó, tem exercícios práticos para você fazer, para você entender que riqueza não é só dinheiro, não é que riqueza são vários tipos de riqueza que você tem na tua vida, mas essa da grana também que você quer ver no Desafio 21 também está aqui. Então já adquire o combo, né? Desafio 21 comigo e com a Fernanda Bassi, e o Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso. Ju, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Primeiro se apresenta para a galera que está em casa, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco, para quem ainda não ouviu a gente, porque a gente já esteve junto, né? Com certeza. Fala um pouco da sua formação para as pessoas te conhecerem. Vamos lá, eu sou psicanalista e treinadora comportamental. Hoje eu faço um trabalho muito grande com mulheres, com atendimentos individuais, atendimentos em grupo também. E hoje a gente faz um trabalho, né, com tanto masculino como feminino, né, que são os nossos treinamentos presenciais. Hoje a gente tem bastante palestras também em várias cidades, né, Pedro? São Paulo, Campinas, São José, e também fazemos os treinamentos presenciais, normalmente aqui em São Paulo, né? É porque São Paulo vira o centro, né? São Paulo tem uma estrutura muito bacana, é fácil de chegar de Campinas em São Paulo, São José em São Paulo. Sim. E toda a audiência da Mundial, que vai para o estado inteiro, consegue chegar aqui e passar um dia de treinamento com a gente, ou as nossas imersões. Inclusive, hoje vamos falar da imersão também daqui a pouquinho. Maravilhosa! Que vai ser incrível em Itapecerica da Serra, de 12 a 14 de setembro. Você vai vivenciar uma coisa inacreditável, é realmente modificador, mas isso a gente fala daqui a pouco. Ju, muitas pessoas hoje vivem sobrecarregadas, né? Mas elas disfarçam isso no dia a dia, né? A pessoa tá ali quase morrendo, mas está sorrindo por fora. Por que é tão difícil a gente admitir que a gente precisa de ajuda? Olha, Pedro, o que eu percebo ultimamente é que cada vez mais se exige
perfeição do ser humano. Principalmente depois do advento das redes sociais. É muita comparação, é muito eu preciso ser perfeita. Então existe uma autocobrança muito grande. Então as pessoas hoje, elas escondem as vulnerabilidades. E hoje a gente já sabe, quem já está mais no desenvolvimento pessoal, que você mostrar sua vulnerabilidade e tratar suas sombras é muito proveitoso. Porque o que não é tratado, o que acontece? Não se cura. Fica soterrado lá. E uma hora isso vai vir. Vai vir em forma de doença, vai vir em forma de colapso emocional. E hoje a gente já sabe que aqui no Brasil a gente está com 80% das doenças em gerais são doenças psicossomáticas. O que é isso? Aquela doença das emoções que estão reprimidas, da exaustão que a gente não trata. Então isso é muito sério. As pessoas não mostrarem essa vulnerabilidade, não pedirem ajuda, e isso é muito ruim. É por isso que a gente vê, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que estava bem e daqui a pouco o cara teve um burnout, o cara se afastou, entrou em depressão do nada, né? Você fala, nossa, mas essa pessoa entrou em depressão, assim, como pode? É justamente porque ela fica ocultando isso, né? Exatamente. Hoje a gente tem muito, né? Brasil, país mais ansioso do mundo. Então, o que a gente tem? Crises de ansiedade, síndrome do pânico. O burnout é super comum. Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim no pré-burnout ou que saíram do burnout e querem reconstruir a vida. Mas eu sempre digo o seguinte, você precisa chegar nesse extremo para pedir ajuda? Não. Muito pelo contrário. Se a gente começa a trabalhar isso antes, você não chega nesse extremo de chegar a um colapso. E muita gente bem-sucedida também, né? Ainda se sente presa nesses padrões aí de ansiedade, de autocrítica, de cansaço emocional, não é verdade? Extremamente. Ou as pessoas não tem nada a ver com sucesso ou não. Porque você ser bem-sucedido, trazer coisas de fora para a tua vida, não resolve o que está dentro. Então, eu percebo o que acontece. Às vezes as pessoas são muito bem-sucedidas, mas continuam em padrões repetitivos que, o que acontece? O cérebro acostumou. Porque o nosso cérebro, ele acostuma com um caminho. E ele faz sempre o mesmo caminho. Mesmo que esse caminho seja um caminho de sofrimento. Por quê? Porque isso está muito ligado ao que ele aprendeu lá atrás. Outra coisa que a gente vê muito na psicanálise é que as nossas feridas lá de trás, elas refletem no nosso presente e no nosso futuro. E aí o que acontece? A pessoa fica vivendo esse ciclo repetitivo de quê? De dor, de sobrecarga. E ela não quebra isso. E por que ela não quebra? Porque muitas vezes ela não tem consciência. Ela não sabe que ela está passando por isso. Ela não enxerga tudo isso. E quando ela passa a enxergar, a gente começa a tratar e fazer cura desses processos. Por isso que muitas vezes é importante a pessoa dar aquela paradinha, respirar, né? Que nem a gente fala, respira. A pessoa respirar e se colocar em primeiro lugar, né, Ju? Com certeza. Outra coisa, né? As pessoas não se colocam mais hoje em primeiro lugar. Quantas pessoas não falam sim para todos e não para si mesmo? Principalmente as mulheres, Pedro. Porque vem dessa necessidade de servir. E normalmente isso vem da infância também. O que a criança quer? Ser amada, pertencente. Então, o que ela faz? Ela é boazinha, ela faz tudo para agradar. Para quê? Para ela ser amada, para ela ser vista. E ela carrega esse padrão para o resto da vida. O que sobrecarrega. Porque ela não está olhando para si, está olhando para os outros. Então, olha, se você está ouvindo a gente agora, e se você quer se pôr em primeiro lugar, e você reconhece a nossa voz aqui, reconhece a minha voz nesse momento, eu tenho um convite muito especial para te fazer. De 12 a 14 de setembro, em Itapecerica da Serra, aqui pertinho de São Paulo, no Hotel Terras Altas, um hotel incrível, um resort maravilhoso, vai acontecer a imersão Código DNA, destravando os níveis de abundância. E abundância em todos os níveis da sua vida. Desde grana até abundância de saúde, abundância de família, abundância em absolutamente tudo. É um treinamento comandado por mim, pela Juliana Franzo, que está aqui comigo, a Ju, pela Fabiola Souza, que é uma especialista em técnicas sistêmicas de São José dos Campos. Você entra com a gente na sexta-feira de noite, então dá tempo de trabalhar, dá tempo de sair da tua cidade, chegar lá. A gente começa sexta-feira à noite e termina domingo no final da tarde, com técnicas de alto impacto emocional e técnicas sistêmicas. Isso eu estou falando para você entender qual é a nossa metodologia, porque tem uma metodologia, mas o mais importante para você não é saber a metodologia, é saber o resultado. O resultado. É saber que você vai sair de lá
transformado. Se você não aguenta mais viver ciclos repetitivos, essa é a sua chance. É a última imersão do ano. Código DNA de 12 a 14 em Itapecerica da Serra, no Hotel Terras Altas. E olha, tá com uma condição super especial. Tanto o treinamento, quanto a hospedagem, quanto toda a alimentação inclusa, o coffee, o material, tudo está saindo em 12 parcelas de R$216. Que absurdo, gente, né? é muito, muito, muito barato e muito bom. Se você for fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, de tratamento, ou se você for buscar qualquer coisa fora disso, você vai ver que é um valor muito mais alto, muito mais, com tempo muito maior, e ali você dá um não, naquele dia você dá um não porque você não quer mais e um sim para você. Você se desconecta do mundo para se conectar com você durante esses 3 dias. Então, ó, já marca aí na agenda, 12, 13 e 14, a gente tem só mais 4 vagas, que o hotel me ligou essa semana, falando que liberou 2 quartos lá de um outro evento que eles tinham. Eu falei, então deixa pra mim que a gente vai lotar essa turma do Código DNA. E aí eu tô trazendo essa oportunidade pra você, que é da Vibe Mundial. Falando que ouviu aqui pela Vibe, 12 de R$216 no cartão de crédito. Super tranquilo para fazer, né, Ju? Fala um pouco dessa experiência. Você já viveu algumas imersões também, tanto como aluna, como professora, porque quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Como que é essa vivência, Ju? Olha, simplesmente, eu falo assim que imersões, elas são potencializadoras. Tanto as que eu vivi, gente, eu dei saltos quânticos no meu desenvolvimento. Porque, gente, você realmente, como o Pedro falou, você se desconecta do mundo. Você silencia os ruídos de fora. Para quê? Para você olhar para dentro. E quando você olha para dentro, começa a surgir uma coisa, que é consciência. Surgindo a consciência, o que acontece? Você começa a tratar, porque a gente trabalha com técnica, nós trabalhamos com ferramentas e mais do que tudo isso, com segurança ali dentro. Vocês estão falando com 3 profissionais que estão à frente de vários treinamentos, a gente já treinou centenas de pessoas. E como você tinha me perguntado, as pessoas que passam por esses tratamentos, né, por esses treinamentos, eu falo assim que é surreal, porque às vezes eu tenho muitas alunas que estão comigo semanalmente em processos individuais, mas quando elas vão para uma imersão dessa, elas potencializam, é como se vivesse ali 10 anos num ano. É incrível. Por quê? Porque dá um salto quântico. Então, o que eu já percebi, o que eu já vi acontecer? Mulheres que carregavam muito medo, por exemplo. Tinha uma que carregava muito medo, ela tinha medo de tudo, ela tinha medo de falar, ela tinha medo de ir e vir. E a gente descobriu um trauma na infância dela. O que aconteceu? Trouxemos consciência, tratamos aquilo ali, com ela ali. Quando ela saiu de lá, um mês depois, ela foi para a França com a filha dela. Você não acredita. Ela falou assim, Ju, você não tem noção. Eu não tive medo. Em nenhum momento. Ela falou, eu tinha medo de avião. Eu tinha medo de perder o táxi. De pegar Uber. Eu tinha medo de tudo. E aí ela foi pra França com a filha adolescente, sozinha, sem o marido. E falou assim, não tive mais medo. A gente tem resultados incríveis. Olha, gente que mudou dentro do emprego, gente que salvou relacionamento, gente que perdeu medo, gente que destravou um monte de coisa. Então anota o telefone, ó, 11 9 1315 5859. 11 9 1315 5859. Chama a gente aí pelo WhatsApp e vem com a gente no Código DNA, destravando os níveis de abundância de 12 a 14 de setembro agora, em Itapecerica da Serra, no Hotel Terras Altas. E ó, vou fazer um negócio. Quem adquirir hoje, como são só 4 vagas, quem adquirir hoje o Código DNA com a gente, eu vou dar de presente o Desafio 21, que não é, que são 3 semanas online comigo e com a Fernanda por R$49. É um descontinho aí que você está tendo, mas pelo menos você já está participando de um outro programa com a gente. Então, se você quiser só o Desafio 21, 11 9 1315 5859, mas se você quiser ir fundo mesmo, se você quiser modificar a sua realidade e trabalhar com gente que é especialista, como a Ju falou. Sabe o que é o mais bacana? A gente tem uma metodologia muito interessante. De um lado você tem eu, que sou especialista em programação neurolinguística e neurociência, a Ju, que é psicanalista, e do outro você tem a Fabíola, que é especialista em técnicas sistêmicas. Então a gente vai trabalhar você nos 3 pilares. Você não vai estar só com um pilar, você vai estar com os 3 pilares te ajudando a reerguer e a reconstruir a sua vida numa nova realidade. Por que, Ju, que é tão importante, né, a gente cuidar desses 3 pilares ao mesmo tempo?
Eu sempre digo o seguinte, que nós como seres humanos, nós somos inteiros, né? A gente chama muito isso na medicina de funcional, né? Nós temos uma questão de ser integral. E aí o que acontece? Muitas vezes a neurociência olha pelos caminhos neurais que o nosso cérebro faz. Porque quando você entra num treinamento desse, você vive alto impacto emocional nas suas emoções, o que acontece no seu cérebro? Ele entende que ele pode fazer novos caminhos. E você sai de lá com alguns comportamentos ressignificados. Por quê? Porque o seu cérebro mudou a trilha. Mas também tem o quê? Tem as coisas que você viveu na barriga da tua mãe, que você traz no DNA, no seu campo morfogenético, que a sistêmica vai trabalhar muito bem isso lá. E a gente trabalha praticamente individualmente com cada um de vocês. Outra coisa, a psicanálise traz também as feridas de infância, o quanto o inconsciente te atrapalha. Porque eu sempre digo o seguinte, os seus comportamentos estão ligados 95% ao seu inconsciente. E se você não sabe o que tem nesse inconsciente, você não sabe como você vai se comportar. E aí, por que comportamentos repetitivos? Primeiro, porque o teu cérebro não conhece outro caminho. Segundo, por quê? Porque tá tudo no inconsciente. Então, você age sempre da mesma maneira, você entra sempre no mesmo ciclo. Por quê? Porque vem do inconsciente o teu comportamento. É ele que manda em você. Fora que você vai estar num resort maravilhoso, né? São 3 dias nesse resort. Isso pode potencializar muito a transformação, né, Ju? Porque muita gente fala, eu estudo, eu leio, eu vejo vídeo, mas é diferente de um treinamento presencial. Quem nunca fez não sabe a importância que tem e como é transformador. É incrível. O primeiro treinamento que a gente fala assim, meu Deus, onde eu estava até agora? Que eu não entendia isso. Mesmo quem faz terapia há muitos anos e tudo. Porque é muito diferenciado. Você imagina que num lugar que a gente desconecta de tudo e todo mundo está lá para olhar para si, a gente junta pessoas que querem se desenvolver. Pessoas com o mesmo objetivo. Isso a gente chama de ambiência, né? Eu estou num ambiente com treinadores extremamente capacitados e com pessoas que querem crescer. Então, a gente forma uma egrégora. A gente fala de uma ressonância terapêutica. A gente, junto daquele grupo, a gente tem a sinergia energética, né? Que vai trazer a gente para um nível muito mais alto, vai potencializar muito. Então, mesmo que você faça, e sim, individual, tratamentos individuais devem ser feitos a vida inteira, porque evolução é um processo. Mas quando a gente entra num processo em grupo, ainda mais nesse prazo de 3 dias, tudo separado ali, a potência desse treinamento é muito intensa. A imersão é como se fosse um carro de corrida, não é? Você tá o tratamento é um carro e a imersão é um carro de corrida. Você vai andar 300 por hora, você vai andar 500 por hora com segurança. Né? Exatamente. Você vai andar nesse avião junto com a gente. Olha, fica esse convite. Se você está ouvindo esse programa hoje, não é à toa. Se você está ouvindo a gente falar sobre isso hoje, não é à toa. Talvez seja esse o chamado que você estava esperando para modificar a sua realidade. E numa condição super especial, 12 de R$216. Liga agora para o 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859 e garanta a sua vaga. São só mais 4 vagas e uma equipe incrível que vai estar lá com a gente. Né? Ju, o que já aconteceu? Vamos falar para as pessoas, porque todo mundo quer o resultado. Quer o resultado. Né? O que você já viu acontecer em quem participou de uma imersão como essa? Me conta um pouco mais sobre isso, assim, as transformações que a gente vê e como é rápido mesmo, né? Muito rápido. Eu vejo muita gente, eu falo assim que, mesmo quando a gente termina um treinamento, né, Pedro, a gente ouve muito sobre libertação, sobre peso. As pessoas saem de lá com leveza, né, para trazer a vida num fluxo. Mas uma menina que me chamou muita atenção, né? Uma mulher que me chamou muita atenção foi que ela chegou lá, ela falou assim, eu sou travada no financeiro. Eu não consigo cobrar, eu não consigo sair da minha zona de não ganho. Aí a gente começou a entender o que estava acontecendo. Da mesma forma, trouxemos consciência, descobrimos aonde estava a trava dela e a gente fez ferramentas ali para ela destravar. Um mês depois, eu encontrei ela sem querer, tipo assim, num evento que eu fui e ela tava lá. Ela veio correndo, ela quase pulou no meu colo, ela falou assim, Ju, eu destravei. Não, ela falava assim, eu rompi. Eu nunca mais tive esse problema de não ter dinheiro. E ela falou assim que era tão absurdo que ela trabalhava, e quando a pessoa contratava ela não cobrava. Ela simplesmente falou, não, para você eu vou. E aí, ela começou a cobrar e as pessoas começaram a pagar com alegria, com felicidade de tê-la, porque ela realmente era uma profissional incrível.
Então foi incrível. E essa foi uma que me marcou muito. Não, fora os retornos que a gente tem dos nossos treinamentos nos grupos de WhatsApp, porque você tem um acompanhamento depois, não é que começa e termina ali, a gente continua acompanhando pelo grupo do WhatsApp, e aí as pessoas acabam fazendo uma amizade, vão trocando as experiências, falam, comigo tá acontecendo isso, comigo tá acontecendo aquilo, modificou isso, modificou aquilo, e é tão gostoso, né? Demais, demais. Eu vejo, assim, pessoas que desbloquearam muitas coisas na vida, né? Processos bastante complicados. Sabe aquelas coisas que ficam encracadas na vida? Tudo isso tem a ver com o nosso passado, com a nossa carga de DNA que a gente traz os traumas das gerações antigas. Então, assim, quando a gente começa a quebrar isso, as coisas começam a se desenrolar. E eu digo que a vida, ela entra no estado de flow. O que é estado de flow? É fluxo, não tem mais peso, você não precisa mais ficar fazendo naquela força do braço, muito esforço e tudo. As pessoas realmente, literalmente, elas entram no estado de flow. Então aproveita, liga agora pro 11 9 13 15 5859 e garante a sua vaga para estar com a gente no código DNA Destravando os Níveis de Abundância. Eu tenho tanta segurança do que a gente está entregando, eu tenho tanta segurança do nosso trabalho, da qualidade do que a gente está fazendo e da modificação que a gente faz na vida das pessoas, que eu assumo aqui um compromisso com você. Você liga no 11 9 13 15 5859, adquire a sua vaga, ganha de presente o Desafio 21. E se no final do treinamento, no domingo de noite, você dentro do hotel olhar para mim, para a Ju e para a Fabiola e falar, olha, isso aqui não significou nada para mim, isso aqui não me modificou, isso aqui não tem nada do que eu estava buscando, a gente devolve 100% do que você pagou. Você não precisa nem se explicar mais. Tá feito. Olha. É um compromisso aqui, tá ao vivo na rádio Vibe Mundial. E eu assino embaixo, hein? Para você ter certeza do que eu tô falando para você. Porque a gente sabe o compromisso que a gente tem, a gente sabe a verdade do nosso trabalho e a gente sabe que se você for num lugar como esse, você sair modificado, você não vai... O universo te devolve aquilo que você dá, né? Você não vai querer... dar desperto, na verdade. É mais ou menos por aí. Então fica o meu convite, tá bom? Olha, eu vou passar mais uma vez o telefone, 11 9 13 15 5859. Você adquire o código DNA de 12 a 14 de setembro em Itapecerica da Serra, 12 parcelas de R$216 e ganha o Desafio 21 comigo e com a Fernanda Bassi, que começa dia 8 agora, totalmente online, só R$49. Então, se você acha ainda também que não é seu tempo de ir pro código DNA, eu acho que você está perdendo a oportunidade, você compra e adquire só o Desafio 21. Mas eu adquiri o código DNA. Com certeza, né? Ô Pedro, e sempre tem alguém que fala assim, eu não sei se isso é pra mim, eu tenho medo, porque vai mexer muito. O que você diria pra essas pessoas? Cara, é justamente porque vai mexer muito que você deve ir. Porque aonde a gente não quer olhar é onde mais está precisando arrumar. É onde a gente mais está precisando de atenção. Então, se você acha que não é pra você, se você tá com um pouquinho de medo, vai com medo mesmo. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Vou passar o telefone só mais uma vez, porque tá acabando o programa. Não acredito. 11 9 13 15 5859 é o telefone do Instituto Chama. A gente também tem um aplicativo que tem orações, tem um monte de coisa bacana para você entrar, tudo gratuito, tá? No nosso aplicativo. Você pode baixar o Chama App. Se você não conseguir baixar, chama no celular aí que a gente te ajuda. 11 9 13 15 5859. Ju, obrigado pela sua presença. Me passa tuas redes sociais. É @Jufranzo com Z oficial. @Jufranzo Oficial. Isso. @Jufranzo Oficial. E o do Instituto Chama é o @Instituto Chama no Instagram. Por ali você fica sabendo da gente. Volta semana que vem, Ju? Volta. Com certeza. É muito bom estar aqui com você, Pedro. Eu fico muito grata por esse espaço, né? Da gente estar aqui, né? Reforçando o nosso trabalho, reforçando a nossa amizade. E é maravilhoso estar aqui com você. E a gente queria agradecer muito a sua audiência que ficou com a gente nesse programa, no Academia do Saber, e reforçar o convite. Se você reconhece a nossa voz, se você reconhece a minha voz, caminhe comigo, caminhe com o Instituto Chama, venha para o código DNA. Última vez o telefone 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. A gente vai terminando o programa por aqui, você fica com a Vibe Mundial e semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente está de volta, eu e Juliana Franzo, para trazer muito mais novidade, muito mais conhecimento para você nessa academia que não é minha, não é da Ju, ela é nossa. Tá bom?
Você ouviu pela Vibe Mundial